Gente, eu estava aqui me refletindo. Boa tarde, né? Em primeiro lugar, pessoal, das nossas redes sociais, né? Como WhatsApp, Facebook, o Kawaii e etc. Eu estava aqui me refletindo a respeito de Isaías 49, em que o próprio Deus fala assim: pode uma mulher se esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Isso é uma pergunta. Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante a mim. Então, a resposta do Senhor é o seguinte: ainda que esta mãe venha se esquecer do filho do teu ventre, né? Tem uma tradução que é diferente. Ainda que esta mãe venha se esquecer do filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei dele, assim diz o Senhor. Está escrito na palavra do Senhor. Porque muitas das vezes tem pais e mães que têm os seus escolhidos. Entre alguns filhos, tem sempre o escolhido. Aquele que é mais amado, aquele que é mais querido. E tem aquele que é menos, né, que a pessoa acha que não dá muita importância. Até nas crias dos animais, tem as mães que têm uma certa resistência a um dos seus filhotes. Assim também é na vida do ser humano. Tem mães que têm os seus escolhidos e tem uns que ela tem aquela resistênciazinha de não amar, de não querer, sabe? Tipo aquela diferença de criação, aquela diferença, sabe? Diferença que elas acham que os filhos não percebem. E na verdade, nós percebemos, né? Esaú e Jacó percebiam a diferença que, na verdade, Isaac, ele preferia Esaú porque ele era um homem forte, era o caçador, ele saía para caçar, né? Ele trazia a caça para... Aí Jacó já era mais caseiro, ficava mais com a mãe, ajudava a mãe nos afazeres da casa, ele cozinhava. Tanto é que diz a palavra que Esaú, ele praticamente vendeu a primogenitura dele para Esaú por conta de um prato de lentilha. Então, o que acontece? Só que os planos e a aliança de Deus não era com Esaú, era com Jacó. Porque assim também diz a palavra, que Jacó teve seu nome mudado para Israel. Mais na frente, quando ele luta com aquele anjo e ele vence, então ele teve seu nome mudado. Então, Deus tinha uma aliança com Jacó. Então, muitas das vezes, muitos são rejeitados pelos seus pais, não completamente, mas assim, tem um tratamento diferente que a gente percebe que é diferente, sabe? E quando isso acontece, não significa que o seu Pai Celestial também pense da mesma forma. É porque o seu Pai Celestial, ele que vem em seu socorro, né? É ele que quer fazer, igual ele disse na palavra, ainda que uma mãe venha se esquecer do filho do teu ventre, do seu filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei dele, assim diz o Senhor. Ou seja, ser adotado pelo Senhor, ser filho de Deus, é muito especial. Porque Deus, na verdade, ele nunca fez e não faz acepção de pessoas. Isso são falhas humanas, são fraquezas humanas. Porque o pai e a mãe têm que entender o seguinte: todo filho, eles são iguais para ela. São iguais para eles. Tudo é filho. Não tem diferença. É filho. Não importa se é homem, se é mulher, mas é filho. E todos têm que ser tratados da mesma maneira, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Não é da forma que muitos pais acham que os tais queridinhos do papai, queridinho da mamãe. Para. Pai e mãe verdadeiro não faz isso com seus filhos. São coisas que acontecem muito no mundo animal, em que a maioria das mães, né, no reino animal, ele começa a rejeitar a cria.
E muitas das vezes não é nem rejeitar, não, é porque ele quer que aquela cria cresça e começa a viver por ele mesmo, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, gente, que filho é filho. E o nosso Deus, nosso Pai, ele não faz opção de filhos e filhas. É filho. E ele entregou o Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, para morrer por todos nós, mesmo que sejamos ímpios ou pecadores. Ele não fez acepção de pessoa. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o seu Filho único para morrer por nós, por todos nós. Mesmo aqueles que não têm fé, mesmo aqueles que não acreditam na existência de Jesus, mesmo aqueles que não aceitam Jesus como Salvador, Jesus morreu por eles. Bom, gente, o vídeo está ficando meio extenso e eu paro por aqui, né? É uma reflexão. E eu agradeço a todos com uma boa tarde para todos vocês e que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês e as suas famílias. E é bom a gente pensar nisso, viu? Beijinho, tchau.